Bom, nesse vídeo eu vou mostrar como que funcionam os WebSockets com o Web2Py. Tá? Então, a primeira coisa é você precisa ter o framework. Tá? O Web2Py é um framework MVC. E para você conseguir ele, basta que você tenha aí um Python instalado no seu computador, a partir da versão 2.5 até a versão 2.7. E aí uma das maneiras de conseguir o Web2Py é através do Git. Então com esse comando aqui, você baixa aí a última versão aí de desenvolvimento, tá, do Web2Py. E eu vou colocar aqui dentro de uma pasta chamada WSockets. Você também tem a opção de entrar em web2py.com, baixar e descompactar. Tá? Então eu vou colocar ele dentro dessa pasta WebSockets. É só o tempo de fazer aqui o clone do repositório. Bom, agora com o Web2Py aqui, eu vou entrar na pasta WSockets. E aí aqui dentro eu tenho todos os arquivos do framework. Tá? O que eu vou fazer aqui é executar o Web2Py, passando aqui uma senha genérica. Tá? Essa aqui é a senha que a gente vai usar durante aí o desenvolvimento. Tá? Então tá aí. O servidor Web2Py já está rodando na porta 8000. Tá? Para testar é só a gente vir aqui num browser e entrar aqui em localhost 2.8000. E aí ele aparece aqui a aplicação Scaffolding do Web2Py e aqui a interface administrativa, que para acesso é só utilizar a senha que a gente definiu aqui, 1234, e você está aqui na interface administrativa do Web2Py. Tá? Para esse demo aqui, eu vou criar uma nova aplicação aqui, que eu vou chamar ela de WSocket. Tá? Então a aplicação se chama WSocket. Tá? Por enquanto, deixa eu colocar uma nova aba aqui. Ó. Essa aplicação é apenas uma cópia daquela aplicação de scaffolding, não tem nada ainda. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer uma aplicação de mensagens. Então imagina que teremos aqui o usuário 1 e o usuário 2 trocando mensagens como se fosse um Twitter ou um chat. Tá? E aí implementando aí o WebSockets para que as mensagens cheguem sem a necessidade do usuário interagir com o browser, tá? com a aplicação. Bom, o Web2Py é MVC. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é editar esse aplicativo novo que nós criamos aqui, utilizando a estrutura MVC dele. Tá? Então nós temos Models, Controllers e Views. Vamos editar essas três primeiras partes aqui. Tá? Você pode fazer isso aqui através da interface do Web2Py, que tem aqui um editor de código bem legal e que funciona pela web, tá? Mas eu vou, para demonstrar, fazer aqui no editor de texto. Tá? Então aqui no editor de texto eu vou criar um novo projeto que vai ser justamente aqui a nossa instância do Web2Py, que eu chamei de WSockets. Tá bom? Tá aqui. Applications, e está aqui a aplicação WSocket que a gente acabou de criar. Tá? Então, são os mesmos arquivos que a gente enxerga aqui na interface administrativa. Tá, ok? A primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar aqui com os models. Tá? Então, eu vou apagar o que já vem aqui por padrão e vamos fazer isso aqui do zero. Então, o Web2Py, para funcionar com o banco de dados, precisa ter aí uma configuração básica, tá? Que é essa daqui, aonde você conecta com o banco de dados, configura algumas coisas específicas da aplicação que está na documentação aí do Web2Py. E aqui eu estou também instanciando um objeto de autenticação para que eu consiga ter aí usuário, senha, tudo controlado. Tá? Então essa aqui é a primeira parte. Como é uma aplicação de mensagens, a gente vai gravar essas mensagens num banco de dados. Então para isso eu vou criar um banco de dados aqui, tá? Vai ser dentro aqui do SQLite, mas você poderia mudar essa string para qualquer outro banco de dados, tá ok? Pode ser, o Web2Py suporta aí hoje até 15 engines de banco de dados diferentes, tá? Então aqui nessa segunda parte eu vou criar uma definição de uma tabela, tá? Então o meu objeto vai se chamar post, tá? A minha tabela, eu vou chamar ela de post. O objeto aqui é o que eu vou utilizar no Python. Tá? Então eu vou referenciar a esse nome durante a programação. Post é o nome da tabela que será criada lá dentro do banco. E aqui o field name é o campo onde eu vou gravar a mensagem. Eu vou chamar ele de message. Tá? E aqui eu determino o tipo de dado que vai nesse campo. Para esse exemplo aqui eu vou utilizar text. Tá? Okay? Então já está aqui pronto.
a tabela definida, o campo, e eu já tenho aqui alguns validadores que eu deixei já no jeito, tá? E outras configurações da tabela que você pode agora fazer referenciando o objeto post em qualquer lugar da aplicação, tá? Então esse aqui é o model básico do aplicativo. Com isso daqui, mesmo sem ter o banco de dados, ó, notem que a pasta de databases aqui, ó, ela não tem ainda a tabela que a gente acabou de criar, tá? Que é a tabela post. Ó. Então nós temos todas as tabelas de autenticação, mas ainda não temos a tabela de postagem ali. Então o que a gente vai fazer agora? Vai executar a aplicação admin, que é aqui onde nós estávamos, ok? Então eu só tenho que fazer um refresh, tá? Feito o refresh aqui, automaticamente, ó, o Web2Py cria, acho que vocês viram aqui do lado, ó, que agora tem a tabela de post, foi criada pela migração automática. Então aqui embaixo já é possível, por essa interface web, que também é acessível em dispositivo móvel, fazer a administração das postagens e adicionar um registro novo. Tá? Então está aqui os campos básicos, esse Alt Signature aqui, dá para a gente esse controle se esse registro foi criado por um usuário, o ID do usuário vai vir aqui, e aqui nós temos outros controles como por exemplo a data de criação e de alteração, tudo isso é criado automaticamente. Se eu tentar submeter algo vazio, ele já faz aqui a validação para mim, tá? Porque eu coloquei aqui os validadores isNotEmpty e o NotNull que está aqui no canto. Tá? Então esse aqui é o model básico, e aqui a gente já tem como administrar esse banco de dados. Tá? Para expor para o usuário, a gente vai utilizar agora os controllers. Tá? Então, no controller aqui, você vai ter um arquivo chamado default.py, que é o que já vem por padrão. Eu vou apagar a partir da função index até aqui em cima, e vou criar de novo essa função index, que é a nossa página inicial, digamos assim, do nosso aplicativo. Tá? Então, esse controller, ó, ele vai requerer que o usuário faça login, tá? Então eu tenho ali um decorator out requires login e uma função index. Aqui eu estou criando um formulário, processando esse formulário e retornando tanto o formulário quanto as mensagens que já estão no banco de dados. Então é só substituir aqui para o objeto post, tá? Então notem que o meu formulário vai ser criado com base no objeto post, que está a definição aqui, tá? Processo esse formulário aqui, por enquanto eu não estou fazendo nada no processamento dele, a gente vai fazer daqui a pouco. Eu faço um select no banco de dados e pego todas as mensagens que já estão lá. E aí retorno tanto o formulário quanto as mensagens. Tá? Então nesse momento, se eu vier aqui na aplicação de WebSocket e fizer o refresh, ó, ele vai me pedir login. Por quê? Porque eu tenho esse requires aqui de login, então eu preciso me registrar. Tá? Então vou registrar aqui user1, só para a gente ter um usuário de teste, user1@teste.com, senha 1234. Tá? Então está aqui, o usuário 1 logou. Tá? Então notem que agora você tem um formulário e o layout padrão do Web2Py para você expor para o usuário. Então o usuário pode vir aqui e postar uma mensagem, teste 1. Faz o submit da mensagem e a mensagem é postada e é colocada nessa coleção aqui de messages. Tá? Se eu tentar submeter vazio, ele também faz a validação. Tá? Então só com esse código aí. O problema aqui é que a interface ainda não está legal. Tá? Então, para a interface ficar legal, né, não utilizar esse visual genérico, a gente precisa editar agora a terceira camada aí, que são as views. Então, aqui em default tem o index.html. Tá? No Web2Py, as views são criadas com Python puro. Tá? Eu vou apagar esse que está aqui e a gente cria do zero. E você pode ter view HTML, JSON, XML, PDF, em qualquer formato que você conseguir processar. Tá? Então aqui na view, em primeiro lugar eu vou fazer isso daqui. Ó. Eu vou mostrar o nome do usuário que está logado, vou mostrar o formulário, vou colocar algum código HTML com um pouco de CSS no meio, tá? E vou fazer um loop. Então para cada mensagem que tiver dentro dessa coleção aqui, ó, de mensagens que você está vendo aqui embaixo, ó, messages, para cada mensagem dessa eu faço um loop e formato dentro de um LI. Tá? Então com essa view salva, nessa estrutura básica, eu já vou ter uma outra cara aqui. Tá vendo? Já ficou um pouquinho diferente. Eu posso aqui enviar uma outra mensagem, faço o submit e a mensagem aparece aqui embaixo num layout um pouquinho melhor. Tá? Então, até aqui, beleza, a aplicação já está mais ou menos. Agora imagine que você tem um segundo usuário. Tá? Então eu vou copiar esse link daqui e vou entrar nesse outro navegador aqui. Tá? Então nesse outro navegador eu entro, ele vai pedir login também, tá? Então eu vou registrar aqui o usuário 2.
colocar qualquer coisa aqui só para servir de exemplo, ó, user2@teste.com 1234 1234. Então aqui a gente está vendo a mesma coisa, tá? Então o usuário 1 vê essa tela aqui e o usuário 2 vê essa tela, como se fosse um Twitter, tá? Só muda aqui o perfil de quem está conectado, tá? Se o usuário 2 postar alguma coisa, teste 1, e der o submit, ó, a mensagem aparece aqui, ó, o usuário 2 postou agora e a mensagem dele é teste 1. Tá? Notem que aqui eu estou mostrando 50 segundos atrás, né, através dessa função predate que já vem no Web2Py. Tá? Então, tá aí. Para o usuário 1 ver a mensagem que o 2 postou, ele tem que fazer refresh na página. Então ele vem aqui, faz o refresh e aí a mensagem aparece lá. Tá? Se ele postar alguma coisa aqui, ó, teste 3, dá um submit, mensagem veio para cá e o user 2 tem que vir aqui e fazer o refresh para que a mensagem chegue para ele. Tá? Então, qual é o objetivo dessa aplicação? É exatamente evitar que o usuário tenha que fazer o refresh da página. Então, a gente vai fazer com que, quando o usuário 1 postar alguma coisa, automaticamente já apareça aqui uma notificação para o usuário 2, tá? Dizendo que tem uma mensagem nova. Ele não precisa ficar dando refresh ali na página. Tá? E vice-versa, igual a gente tem aí no Facebook e no Twitter. Tá, ok? Então, esse aqui é o próximo objetivo. Bom, para fazer isso, a gente pode fazer com JavaScript com log pooling, né? Você fica ali fazendo um refresh através do Ajax, checando se tem alguma coisa nova. Ou você pode usar o WebSockets, que é algo aí novo, né? Também chamado aí de Comet, né? Existe vários termos que se referem a mais ou menos a mesma coisa, tá? E com o WebSocket você consegue criar uma conexão direta com o cliente. Tá? Então, do seu server, aqui da aplicação, você envia mensagens para o cliente. Então, passa a ser uma comunicação de duas vias. Então, o que acontece? Para que isso aí funcione, você precisa ter um message queue, que é um local onde essas mensagens vão ficar agrupadas até que o cliente consiga ir lá e ler essas mensagens. Tá? Esse message queue tem que controlar se a mensagem já foi lida, se o cliente tem acesso ou não, se tem permissão, esse tipo de coisa. O WebSocket é uma tecnologia que ainda não funciona em todos os navegadores. Tá? Então, por enquanto, os navegadores que implementam WebKit, eles já estão aptos a trabalhar com WebSocket. Tá? Então, o Chrome, o Safari, o Opera, dependendo da versão, o Midori, que é esse que eu estou utilizando aqui, e também tem agora o Firefox novo, né? Não o 10, o próximo parece que já vai vir com suporte WebSocket. Mas mesmo assim é possível você colocar um fallback lá com JavaScript e Flash, para que se o navegador não suportar o WebSocket, ele passe a utilizar esse fallback em Flash. Tá? Então, o Message Queue você pode utilizar o que você quiser, tá? Mas existe um serviço aí que foi desenvolvido, né, um web server desenvolvido pelo Facebook chamado Tornado. Tá? O Tornado é escrito em Python e é exatamente o mesmo servidor que o Facebook utiliza para o chat, para o ticker e para as notificações. Então a gente vai usar o Tornado. Para instalar o Tornado é fácil. Você digita aí pip install Tornado. Tá? Ou easy install Tornado, ele vai lá no Python Package Index e tenta baixar o Tornado para você. No meu caso, como já está instalado, ele não precisou fazer nada. Tá? A gente entra aqui na pasta da aplicação Web2Py que a gente criou, e o Web2Py ele já vem com um script para criar para você um message queue dentro do Tornado. Tá? O Tornado é um servidor assíncrono, só que ele precisa de um script aí para instanciar esse message queue. Isso o Web2Py já tem. Tá? Então a gente executa aqui, ó, Python gluon contrib, que está na pasta de contribuições, commit messaging, que é o script responsável por lidar com WebSockets no Web2Py. Tá? Então, executando esse script, a gente tem que passar uma chave. Eu vou chamar essa chave de myKey, mas ela é uma chave que você escolhe. É como se fosse uma senha para o seu servidor de mensagens. Tá? E você tem que escolher a porta TCP que ele vai rodar. No meu caso, vai rodar na 8000. Tá? Então, basta executar isso. Ele não mostra mensagem alguma. Fica simplesmente o cursor parado. Isso quer dizer que o nosso message queue já está rodando e pronto para receber mensagens. Tá? Uma maneira de testar isso é utilizando o próprio Web2Py. Tá? Então vamos vir aqui em Python, entrar no nosso aplicativo, né, WSockets, e vamos executar o Web2Py
em modo de terminal, tá? "-s", o nome da nossa aplicação, que é WSocket, e "-m" para executar os models, tá? Então, com esse comando aqui, você executou o Web2Py e está dentro do environment, que é onde os objetos Web2Py estão expostos, tá? Então, aqui dentro a gente faz o seguinte: from gluon.contrib .commit message. Então está dentro do mesmo script, tá? Tá dentro do mesmo módulo. A gente vai importar uma função chamada commit send. Tá? Então o commit send ele consegue pegar uma mensagem qualquer que seja uma string, tá? A gente vai navegar texto aqui e ele envia esse texto para um servidor, tá? Como eu estou local, eu estou executando as duas coisas no mesmo server, tá? Então eu tenho esse servidor aqui que é o message queue executando no localhost e o meu sender também no localhost, mas num servidor de produção aí, num aplicativo, no site, você pode ter essas estruturas em servidores separados. Então um pode estar num host, outro em outro host, e você se comunica aí via web através de uma conexão segura, HTTPS ou qualquer coisa assim. Então agora o que a gente tem que fazer? Tem que executar essa função commit send e passar para ela alguns parâmetros, tá? O primeiro é o IP do servidor aonde está o meu message queue, tá? No nosso caso está em localhost, na porta 8888, tá? Então é isso aqui. Você pode substituir pelo seu IP aí onde você estiver rodando o message queue. Você manda uma mensagem qualquer, tá? Manda aqui qualquer coisa. Isso aqui é o que o message queue vai receber, um texto puro, tá? Coloca a chave de acesso ao seu message queue, a gente determinou aqui nele que seria myKey, tá? Então coloca aqui a chave de acesso e por fim um grupo qualquer, vou chamar de mygroup, tá? Isso aqui é uma maneira de você segmentar as mensagens. Você pode mandar mensagens específicas para um grupo de usuários ou para simplesmente um usuário ou qualquer outro tipo de permissão que você queira. Então eu faço isso daqui. Ele me retorna uma string vazia, significa que deu certo, tá? Se não tivesse dado certo, ele me retornaria o erro, tá? Então ele retornou falso, é porque deu ok. Aqui no meu message queue, ó, dá uma olhada que eu recebi a mensagem, ó. Então tem o ID do cliente e aqui a mensagem que foi recebida, tá? Então eu posso mandar aqui agora qualquer outra string, olha lá, e o meu message queue recebe, tá? Então até aqui tudo bem, o message queue fica aí rodando em memória, você não está persistindo esses dados no banco, tá? Se você quiser, você pode até alterar esse script aqui para que ele, na hora de receber uma mensagem, grave isso no MongoDB ou em qualquer outro banco, tá? Mas aqui a gente está trabalhando só na memória. Então até aqui é tranquilo, envio de mensagens de um servidor para outro. Agora, como que você faria para fazer com que esse envio de mensagens seja feito do seu servidor para o browser que o cliente está utilizando, tá? Então digamos que essa mensagem aqui que você está mandando para o servidor aqui, você quer que o browser aqui consiga pegá-la automaticamente, tá? E imagine que essa mensagem não é um texto qualquer, ela pode ser um JavaScript. Então você tem aqui um código jQuery aí, tá? Então você manda lá uma string jQuery, manda um seletor qualquer e manda esconder um objeto, por exemplo, tá? Você envia essa mensagem e exatamente esse texto aqui é mandado para cá, ó. Olha lá, a mensagem é um jQuery aí válido. Então você quer pegar e fazer com que o seu browser execute esse código JavaScript sem que o seu usuário tenha que clicar em botão nenhum. Então vamos ver como é que isso daqui ficaria dentro do seu aplicativo Web2Py, tá? Então o que a gente vai fazer aqui no controller? Nós vamos fazer a mesma coisa que foi feita aqui no terminal. Deixa eu só voltar aqui para vocês lembrarem, ó. A gente importou o commit send, tá? Que é uma função que envia comandos para esse message queue aqui, tá? Então aqui a gente vai fazer exatamente a mesma coisa aqui, tá? Então basta vir aqui e fazer a importação desse módulo, tá? Então com a função commit send, o que eu vou fazer? Só um detalhe, o Web2Py dentro do controle pode executar qualquer coisa em Python, tá? Então qualquer módulo externo ou que você tenha baixado ou instalado, você pode executar dentro da aplicação web, tá? Então eu, da mesma forma que fiz no terminal, faço aqui ou como faria em qualquer outro framework, ok? Quando eu envio uma mensagem no formulário aqui, ó, no formulário da aplicação, então eu mando aqui qualquer string, dou um submit. Antes da mensagem ser, na verdade, depois que ela é enviada, depois que ela é aceita,
a gente passa por esse form.process.accepted, que ele vai receber true. Então, dentro desse pass aqui, a gente pode processar ali o commit send. Tá? Então, o que a gente quer fazer aqui? A gente vai pegar e vai mandar esse JavaScript aqui para o cliente. Tá? Então, eu vou mandar um jQuery, vou pedir para ele pegar um objeto que tem a classe new e fazer um slide down. Tá? Então, para quem já conhece jQuery e JavaScript aí, sabe que o slide down pega um objeto que estava escondido e faz ele aparecer com um efeito de slide down. Tá? Tendo esse JavaScript, que poderia ser qualquer outra coisa, eu vou mandar ele através do commit. Tá? Então, jQuery new slide down, mando para o meu servidor commit, que é o mesmo que eu estou rodando aqui, mando esse JS como texto, my key, my group, exatamente como foi feito aqui no terminal. Tá? Então, só para relembrar, ele vai executar isso daqui e aqui vai receber essa mensagem. Só que agora, ao invés de ser aqui através do terminal, vou até fechar ele, esse message queue vai receber isso através do browser. Tá? Então, já está aqui no controller. A única coisa que eu preciso fazer agora é fazer o refresh aqui na aplicação. Tá? Então, faço o refresh aqui. Ó. Por enquanto, eu não vou ter recebido nada aqui. Vou mandar uma mensagem qualquer. Ó. Teste 4 e dou um submit. Tá? Olha lá, quando eu fiz o teste 4 submit, automaticamente recebi aqui a mensagem que é um jQuery para ser executado. Tá? Então o próximo passo é fazer com que esse jQuery aqui seja executado no cliente 2, tá? Ou vice-versa. Se esse cara aqui passar uma mensagem, aqui tem que ser executado essa mensagem de jQuery, para o cliente não ter que vir aqui e fazer um refresh para poder ver a mensagem que acabou de ser enviada. Tá? Então, primeira coisa, o que eu vou mostrar para ele quando ele fizer isso? Tá? Então, eu vou fazer como no Twitter. Embaixo do formulário, eu vou colocar aqui um botão. Tá? Então, notem que esse botão aqui é uma div. Tá? Essa div tem aquela classe new que a gente está tratando aqui na jQuery. E ela está display none para ficar escondida. É um botão e o botão simplesmente diz para o usuário, clique aqui para fazer o refresh. Obviamente que você pode escolher em criar esse JavaScript aqui um pouquinho mais complexo, para que esse JavaScript já faça tudo, já faça o refresh, ou já mostre a mensagem ali via Ajax. Mas eu deixei bem simples como funciona hoje lá no próprio Twitter. Tá? Então, mesmo que eu faça um refresh aqui, ó, eu não vou ver o botão porque ele está escondido aqui com display none. Tá? Quando que esse botão vai aparecer aqui? Quando o browser receber a mensagem que está indo para o message queue. Tá? Então, o message queue está aqui, manda uma mensagem qualquer, dou um submit, mensagem foi para lá. Mas o browser ainda não processou. Então, o que é preciso fazer agora é o seguinte, o último passo é fazer com que o browser receba também, faça uma conexão nesse message queue e fique ali assistindo esse message queue por atualizações novas. Quando chegar uma mensagem nova e esse grupo aqui do envio da mensagem fizer match com o grupo que a gente conectou no browser, ele vai pegar essa mensagem e executar para a gente esse JavaScript. Tá? Então, dentro dessa view que a gente já criou, eu vou colocar aqui um código que é justamente esse JavaScript. Tá? Então, o Web2Py já tem na sua própria aplicação de scaffolding uma função JavaScript chamada Web2Py Commit. Então, com esse código JavaScript, ó, a gente conecta no protocolo WS, que é o protocolo WebSocket, o IP. Lá dentro do Tornado tem um controller chamado RealTime, tá? E dentro do controller RealTime a gente vai conectar dentro do MyGroup, tá? Por quê? Porque o MyGroup é o grupo que está sendo passado aqui. Então, se você tiver vários usuários e vários grupos, é só você controlar o acesso através disso. A gente pega o retorno, tá? O retorno aqui está no evento.data. Tá? Você pode fazer o que você quiser com esse data. O que vai ser o data? Vai ser exatamente a mensagem, o texto que foi passado para cá. Então, por exemplo, se esse texto fosse um JSON, você poderia vir aqui no JavaScript, pegar e tratar esse JSON e fazer bind nele para algum tipo de grid, qualquer coisa no JavaScript. Eu fiz uma coisa aqui que é considerada errada, que é fazer o evil desse JavaScript direto na tela. Não aconselho fazer isso, mas eu estou fazendo só por questão de demonstração. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou pegar esse JavaScript aqui e vou executar através da função que busca lá pelo protocolo WebSocket. Ele pega esse JavaScript, conseguiu pegar o JavaScript, eu dou um evil nele
executo ele ali na tela, tá? Então, somente esses 3 arquivos aqui, com esses passos que eu mostrei. O que a gente vai ver agora aqui é o seguinte: quando eu fizer refresh nessa página, ele vai dizer para mim, ó, o cliente com ID tal fez conexão no MyGroup. Tá? Por quê? Porque esse JavaScript foi executado e a conexão veio para MyGroup. Tá? Quando o usuário 2 fizer o refresh, ele vai conectar também. Então ele deu um ID lá dinâmico para o usuário 2 e também conectou no MyGroup. Então isso quer dizer que esses 2 browsers agora estão conectados nesse message queue aqui. Tá? Existem vários comandos aqui dentro do Tornado para você checar a lista de usuários conectados, até você inspecionar variáveis que estão vindo do browser ali, do request. Tá? Mas aí é um outro assunto mais avançado. O que a gente vai ver agora é a aplicação funcionando. Então o usuário vai postar a mensagem. E aí, sem que o usuário 2 que está... Notem que eu estou com 2 browsers aqui, né? Quem não viu ainda, ó, tem um browser aqui e outro aqui. Então, quando o usuário 1 mandar uma mensagem, o controller vai executar o command send, o message queue vai receber a mensagem, e aí automaticamente aqui na view, tá? no JavaScript, o cliente vai estar conectado no WebSocket e ele vai receber essa mensagem automaticamente. Tá? Então vamos deixar tudo aqui aberto ao mesmo tempo e vamos ver como é que isso funciona iterativamente. Então o usuário vem aqui e manda uma mensagem qualquer. Ó. Então mandou um texto, ele dá o submit. Tá? Notem que eu não cliquei em nada ali no cliente, tá? no usuário 2, e já apareceu um botão aqui, ó. Clique aqui para fazer o refresh. Então eu faço o refresh e vejo a mensagem que foi postada. O usuário 2 posta aqui OK. Fiquem de olho aqui nesse usuário 1. Ó. Eu dou um submit. Lá no usuário 1 já aparece automaticamente o botão nova mensagem. Aí ele clica e faz o refresh. Então, seguindo esse exemplo aqui, ó, você pode evitar esse clique aqui, obviamente, né, e fazer com que o seu JavaScript, tá, esse JavaScript que está dentro do Web2Py commit aqui, ou até mesmo o JavaScript que você está mandando aqui no controller, com que ele execute qualquer outra operação. Tá? Uma opção seria você pegar os dados dessa postagem. Tá? Aqui no Web2Py você tem o form.vars, que são as variáveis que foram postadas pelo formulário. E aí você cria um JSON, pega aqui no JavaScript o JSON, tá? E aí você coloca esse objeto aí já direto dentro do seu HTML, sem precisar ficar clicando em nada, tá? Então esse aqui seria outro passo. Eu só quis mostrar um exemplo como funciona no Twitter, tá? Então era isso daqui. WebSocket, o usuário manda uma mensagem, os outros usuários não precisam fazer refresh para saber que essa mensagem chegou, tá? E aí você pode usar isso para fazer qualquer tipo de conexão que seja de servidor para cliente sem a intervenção do usuário, tá? Então era mais ou menos isso daqui. Se você tiver interesse de saber mais a respeito do Web2Py e do uso do Tornado, o curso de python.com.br, online e ao vivo, esse e outros assuntos a respeito de Web2Py, Tornado e JavaScript. Era isso.